Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Maica, como vocês sabem, e eu criei esse canal do YouTube com o objetivo de trazer um pouco de conhecimento, um pouco do que eu sei de redação como professora. Eu falo pouco porque redação é um aprendizado a cada dia, com tema novo, com alguma coisa que você leu, e a gente aprende muito com vocês, alunos, também. Hoje eu montei aqui, tô usando pela primeira vez esse aplicativo, tá? Espero que fique legal para vocês. E eu resolvi trazer uma coisinha, que foi a minha redação do Enem de 2019 do tema democratização do acesso ao cinema, onde eu tirei 980. 980, para quem sabe, significa que o corretor deu 1.000 e o outro corretor deu 960. Por isso que a nota fica 980. Depois que eu recebi a prova, o espelho, eu enxerguei aonde eu errei e eu vou mostrar para vocês nessa redação. Eu tive um pequeno erro de retomada de ideia na conclusão e eu vou mostrar isso aqui. Eu vou ler minha redação com vocês, mostrando aquilo que o Enem considera como um modelo nota 1.000. Não deixou de ser, né? Uma vez que o erro não foi composicional, não foi estrutural, foi um erro, como eu disse, numa pequena retomada que foi um mole que eu dei, porque eu falo isso para os meus alunos não fazerem todos os dias. Mas eu fui lá, sentei na prova, fazer a prova. O que aconteceu? Resolvi fazer a prova também na moral. Falei, vou fazer as 90 questões. Fui bem, particularmente, né, gente? Considere que eu sou uma professora de português e redação, mas que tem aí quanto tempo? Eu tô com 36, 20 anos que eu saí do ensino médio, que eu não faço uma prova de Enem nesse sentido. Eu já tinha feito outras de outros anos, mas eu ia lá só para fazer a redação. E em 2019 eu fiz a prova mesmo junto com a redação. E eu acertei no primeiro dia de 90 pontos, 78 questões, mais 980 na redação. Deveria ter ido no segundo dia, né? Mas no segundo dia ia ser muita humilhação, eu não estava disposta a isso não, né, gente? Porque matemática ia ser, nossa senhora, não vou nem fazer comentário. Olhem para cá, vamos começar aqui. Eu vou mexer na tela aqui um pouquinho, tá? Eu vou aumentar um pouco a letra caso fique ruim. Eu quero que vocês prestem atenção no meu texto. Primeira coisa, introdução. Desde a antiguidade clássica, a cultura de se perpassar conceitos e tradições se faz presente, tendo por base naquela época a tradição oral e escrita, posteriormente subdividida em gêneros literários como épico, dramático e lírico, com o intuito de representação alegórica da realidade. Com o passar dos tempos e as evoluções tecnológicas aprimoradas, principalmente no século XX, terceira revolução tecnocientífica, as telas de cinema surgiram como uma forma de interpretação de ações cotidianas, trazendo novos conceitos e novas perspectivas de mundo. Nesse contexto, é de extrema importância a acessibilidade a todas as formas de cultura, dentre elas o cinema, visto que este motiva reflexões profundas aos indivíduos, fazendo-os reconhecer muitas das vezes sua própria realidade. Visto que esse primeiro errinho que era retomada, tá? Mas vamos lá. A estrutura está correta. Se vocês observarem, comecei a redação contextualizando com a antiguidade clássica, ok? Que é o quê? Uma alusão histórica, que a gente sabe que é um tipo forte na redação do Enem. Fiz ainda o que a gente chama de transição temporal. Terminei vindo até a terceira revolução industrial, falando sobre o surgimento das novas tecnologias. No final, que é sempre nesse finalzinho, nas 3 últimas linhas da introdução, que você coloca o quê? A sua tese. Coloquei a minha tese, que é uma tese binária, onde eu coloquei 2 pontos de vista, porque eu desenvolvo um ponto no segundo parágrafo, um ponto no terceiro parágrafo. Estrutura perfeita. Já falei que o meu mole foi no este e no esse, que até agora eu não acredito como professora. Continuando. Vale ressaltar que as ações cinematográficas ganharam ainda mais destaque e visibilidade após o crescimento de aplicativos e programas como YouTube e Netflix, que possibilitam hoje aos cidadãos com poder de conectividade poderem compartilhar experiências culturais, ampliando e democratizando seus conhecimentos. Entretanto, o Brasil ainda é um país que carece de uma internet de qualidade gratuita, ferindo os preceitos de inclusão digital que corroboram o acesso à cultura,
garantidos na Constituição Federal de 1988. Ademais, outro fator que impacta negativamente a expansão das salas de cinema é a pirataria, que, além de ser crime, menospreza toda a arte e trabalhos desenvolvidos pela indústria cultural do cinema. Parágrafo de desenvolvimento, sustentei a minha primeira tese e ainda coloquei 3 repertórios culturais. Observem, comecei com um exemplo real falando de Netflix e YouTube, depois coloquei alusão histórica à Constituição Federal de 1988 e, para sustentar o meu terceiro argumento, eu utilizei a indústria cultural do Adorno, que é uma teoria falando sobre a questão cinematográfica. Parágrafo perfeito, sem nenhum erro, top, 3 argumentos, 3 comprovações e a escrita, obviamente, tem que estar clara e concisa. Terceiro parágrafo. Em segunda análise, o fato de o Brasil ser um país de grande expansão territorial, ainda pautado por desigualdades sociais e zonas periféricas, englobadas pelo desconhecimento cultural sobre os meios artísticos, conforme apresentado por Darcy Ribeiro no livro Povo Brasileiro, faz com que o cinema se torne secundário como artifício de entretenimento. Apesar dessas questões, o baixo custo oferecido a idosos, estudantes, profissionais da educação e até correntistas bancários, como o Banco Itaú, tem melhorado a democratização do acesso ao cinema, minimizando o que Montaigne denomina de relativismo cultural, a capacidade do outro em compreender sua cultura e realidade, seja pela preservação de patrimônios, seja pela alteridade provocada por obras de representação, a fim de não desconstruir valores nacionais e pessoais até então enfraquecidos. Mesma coisa do segundo parágrafo. Eu quero que vocês observem o seguinte: tudo que eu escrevo na redação do Enem, eu tenho que comprovar. Tudo. Se eu coloco um argumento, eu tenho que comprovar aquele argumento dizendo como, quem, que tipo argumentativo eu posso relacionar ali. Se vocês observarem esse parágrafo meu, eu comecei com uma alusão cultural, citando o livro do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro. Logo depois eu dei um exemplo real falando do Banco Itaú para sustentar de que existe sim algumas medidas, né, que são feitas para democratizar o acesso ao cinema, e terminei com a teoria do relativismo cultural do Montaigne, justificando o meu argumento do porquê que o cinema é importante. Tudo que a gente escreve na redação do Enem, você tem que comprovar para demonstrar repertório cultural e conhecimento de mundo. Existem 11 tipos argumentativos que você pode usar. Eu, particularmente, adoro fazer esse jogo de argumento-comprovação. Argumento-comprovação. Eu tenho essa facilidade. É lógico que você, aluno, não precisa ficar agora falando, meu Deus, isso tudo de comprovação? Não, você pode comprovar o seu parágrafo com um único tipo argumentativo, mas o ideal é você demonstrar um conhecimento de mundo profundo. Vamos para a conclusão? Até agora vocês viram que o meu erro foi aquele este lá em cima na introdução, né? Que era esse. Não vamos comentar esse detalhe. Continuando. Destarte. Faz-se mistra a ampliação do acesso às produções culturais audiovisuais. Para isso, cabe ao governo federal, por intermédio das federações estatais, investir em projetos que levem a arte cinematográfica a todos, por meio de políticas públicas assertivas de verbas destinadas a centros de cultura. Isso pode ser feito com a construção de cinemas populares em áreas afastadas dos grandes centros e com a distribuição de vouchers de acesso gratuitos a fim de promover a isonomia social. Então, conclusão completa. Primeira coisa, retomada da tese. Logo depois, quem vai fazer? Governo federal, ok? Ainda coloquei que ele vai fazer por intermédio das federações estatais, que é uma forma de mini detalhamento do que do governo federal. O que ele vai fazer? Investir em projetos que levem a arte cinematográfica a todos. Como? Por meio de políticas públicas assertivas de verbas destinadas a centros de culturas. Detalhamento. Isso pode ser feito com a construção de cinemas populares em áreas afastadas dos grandes centros e com a distribuição de vouchers de acessos gratuitos. Para quê? A fim de promover a isonomia social. Essa frase final, inclusive, é congelada, tá, gente? Esse a fim de promover a isonomia social cabe em particularmente 99% dos temas de redação.
Essa foi minha redação. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a estrutura, o que tem que ter em cada ponto da redação. E vocês viram aí, né, que todo mundo está suscetível a cometer um erro, né? Claro, obviamente, depois que eu li o meu rascunho chegando em casa e quando eu vi o espelho confirmando que eu tinha feito isso, eu fiquei muito brava e me xinguei pra cacete. Porque é óbvio que escrevi, reli, mas os olhos não viram. Mas tá aí a minha nota 980, na humildade, como diz os meus alunos, na humildade, tá aqui, mas ainda fico feliz que eu tirei 1.000 com o corretor e 960 para o outro. Precisando de alguma ajuda, me procurem. Eu sou professora de redação e estou super disposta a estar com vocês, ajudando naquilo que vocês acharem necessário. Um beijo e muito obrigada.